Decisão do desembargador, pai de sócio de Moro, restaura a ordem de Moro de prisão de Tacla Duran. O desembargador Marcelo Malucelli expediu ordem de prisão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, que era essa ordem que tinha sido dada, né, pelo próprio Sérgio Moro. Esse Tacla Duran é desafeto do hoje senador Sérgio Moro, então ex-juiz, né, Sérgio Moro, juiz que ficou famoso mundialmente aí com a Lava Jato, é próximo do parlamentar e pai de um dos sócios do escritório de advocacia de Wolff e Moro Sociedade de Advogados. Em 16 de março de 2023, o juiz Eduardo Apio, que é o juiz substituto ali, né, do próprio Sérgio Moro ali na Lava Jato, revogou a ordem de prisão preventiva contra Tacla Duran, que havia sido decretada em 2016 por Moro. Tacla Duran teve uma oportunidade de tentar comprovar sua alegação de ter pago $613 mil a um advogado ligado a Sérgio Moro para não ser preso. Ou seja, é uma história escabrosa, uma história cabeluda. Esse Tacla Duran acusa ali que na Lava Jato tinha um esquema ali de compra de sentenças, que era no sentido de que ele tinha sido, inclusive, faz referência ao procurador chamado Dedê. Dedê. Não, Dedê. Que é as iniciais do Deltan Dallagnol. Sim. Tem isso, que ele teria sido vítima de uma extorsão. O Tacla Duran. De um advogado ligado, ao Sérgio Moro, segundo ele, de $5 milhões para não ser preso. Porque o Tacla Duran era advogado ali de várias empresas que estavam envolvidas ali nas investigações da Lava Jato. Então, houve isso, e ele alega ter esse comprovante de $613 mil. E aí o Moro decretou a prisão dele e ele foi para a Espanha para não ser preso, e existe essa guerra aí de versões. O Moro fala que ele é uma pessoa, um criminoso, e o Tacla Duran diz que tem provas de tudo que ele afirma, como prints de conversa no WhatsApp, tem esse depósito, tem uma série de provas que ele alega ter. Então, vamos lá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que é o mesmo lá, que pega ali aquela região ali do sul do país, o mesmo que confirmou a sentença do Moro, restabeleceu em 13 de abril de 2003 a ordem de prisão preventiva contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. A decisão é do desembargador Marcelo Malucelli, que chamou para si a revisão de vários processos da Lava Jato na Corte. Ele atendeu a pedido do Ministério Público em Curitiba. O desembargador é pai de um dos sócios do senador do Sérgio Moro, no União Brasil Paraná, em um escritório de advocacia que a gente já falou aqui em cima. A determinação de Malucelli gera uma reviravolta porque Duran, que mora na Espanha, se preparava para voltar ao Brasil para uma audiência de justificação diante do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Tacla Duran já representou no sentido de seu advogado, várias empreiteiras alvo da Lava Jato, como Odebrecht, o TC e Mendes Júnior. No mês passado, ele prestou depoimento por videoconferência ao novo juiz da operação na Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio. Na ocasião, ele acusou o ex-juiz e senador Sérgio Moro de extorsão e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol, Podemos, também do Paraná, de perseguição. Pessoas próximas à dupla estariam cobrando propina para que Tacla Duran
não fosse preso. Né? A denúncia de Tacla virou notícia-crime contra o Moro e Dallagnol, que é o certo. Sim. Além do advogado Carlos Luzuculoto Júnior, que é esse que era, né, ele era sócio do escritório da mulher do Moro, a Rosângela Moro, que era esse que, segundo o Tacla Duran, teria feito essa ponte aí com esse pedido de extorsão aí de propina. E Fábio Aguaio, funcionário do gabinete do senador e ex-ministro. Desse modo, a APIL mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal para evitar ser considerado incompetente para continuar o processo, considerando o foro privilegiado que agora o senador e o deputado eleito têm. Aí ele falou, bom, eu não tenho competência, né? Eles têm foro privilegiado, mandou para o Supremo. E o Lewandowski, antes da aposentadoria dele, teria dito que isso aí era matéria que eles iriam lá apreciar no Supremo. E esse desembargador, com ligações com o Moro, né? Reabriu o processo? Contrariando essa decisão da Corte Superior, né? Do STF, do Lewandowski, deu essa decisão para impedir que o Tacla Duran viesse e prestasse esse depoimento perante o Ministério Público e a Polícia Federal e apresentasse as provas que ele alega ter. Evidentemente, com a ordem de prisão, ele recuou. Ele cancelou a vinda dele para o Brasil. E aí vou abrir para as suas considerações aí. Não, depois eu vou fazer as minhas. Esse mundo jurídico é de uma grande armadilha, né? A gente fica até com medo, né? Porque é Moro com pai, não sei, com filho, com pai, que uma situação, acho que o judiciário vai ter que passar por um processo de restaurar a parte jurídica desse país que está meio confuso, né? A intervenção, de pessoas ligadas nessa relação perigosa aí, gente. Eu nem quero falar sobre isso, que eu acho que o judiciário tem que fazer um grande debate qual o papel dele na sociedade. Porque é o protetor das leis. Mas a gente fica até com medo do judiciário hoje. A gente fica com medo com quem você vai lidar dentro do judiciário se você cair num processo aí dentro. Eu espero que nunca eu caia, né? Mas, infelizmente, está muito confuso isso tudo, entendeu? Está muito... assim, eu já vi até procuradoras dando entrevista, advogadas, que eu acho que é um assunto isso para o senhor advogado, né? Então, um negócio, um esquema aí que dá medo dentro do judiciário. Faltou complementar aqui, estou complementando aqui agora, na notícia, e depois eu vou tecer minhas considerações, é o senador Renan Calheiros, que fez a alusão ao poema Quadrilha, um poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, né, que a gente vai ler aqui também, mas vamos ver aqui só essa paródia que o senador Renan Calheiros fez dessa adaptação do poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade para ironizar as relações de Malucelli e os Moro, né? Tanto a Rosângela Moro e o Sérgio Moro. O juiz Marcelo Malucelli amava o filho João Malucelli, que amava Júlia Moro, que amava os pais Rosângela e Sérgio Moro, sócios do genro João Malucelli, que amava o pai Marcelo Malucelli, que pediu a prisão de Tacla Duran, que não amava nenhum deles e só quer contar uma história. Tuitou. Genial! Genial! Senador Renan Calheiros, genial! Sim, foi. Palmas. Palmas para ele. Apesar que tem umas divergências políticas com ele, mas arrebentou. É isso que eu estou falando. Sem palavras. Que judiciário é esse? Que judiciário é esse? Do comando de famílias, né?
Tá muito, é muito. Vai, faz seus comentários que eu vou te. Não, vamos agora ler o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Carlos Drummond de Andrade. Andrade. Interessante, né? O poema Quadrilha. Né? Nós temos esse tipo penal, né? A formação de quadrilha. Né? Sim. Tá lá no Código Penal, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se, Lia casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Nossa, então, assim, Senhora. A paródia do Renan Calheiros, genial. Foi genial. É genial. Pessoal, assim, nós já vimos falando aí que a Lava Jato, né, foi a pior corrupção que pode existir numa sociedade. O que aconteceu ali na Lava Jato, que a gente vem falando desde o início, né? Inclusive, a gente dizia ali que a Operação Lava Jato era um partido político de extrema-direita. E tudo aquilo que nós falamos desde o início, a história confirmou. Qual é o perigo aí? O que está acontecendo aí com esse episódio, né, desse desembargador que tem um filho que é namorado, noivo dos filhos da Rosângela Moro e do Sérgio Moro, que é sócio lá do escritório deles? É um aparelhamento do judiciário para fins privados, né? Escusos. Porque se o Tacla Duran está falando a verdade ou não, se ele tem as provas ou não, o fato é que ele fez a denúncia, ele tem que ter o direito de apresentar essas provas. Né? Não pode ser. Como o Moro e o Deltan Dallagnol não estão acima da lei, eles têm que responder na forma da lei. O judiciário não pode ser aparelhado por ninguém para que uma investigação não aconteça. Então, nós já vínhamos falando aqui há muito tempo que era a pior corrupção que poderia existir numa sociedade, porque a sociedade confia ao judiciário. A lei, né? A defesa da lei. Da lei. Né? E não podemos ter nenhum juiz, nenhum desembargador aparelhando o judiciário para interesses privados. Na época lá da Lava Jato, nós falávamos, interesses partidários são interesses privados. Né? Um juiz não pode aparelhar o judiciário porque ele é do PSDB, eu vou inocentar todos do PSDB, eu simpatizo com o PSDB, eu vou inocentar todos que são do PSDB e vou prender todos que são do PT. Ele não pode fazer isso. Um juiz criminal está ali para julgar, absolver os inocentes e prender os condenados. Condenar os culpados. Ele não está ali para utilizar do cargo para os seus interesses pessoais, ideológicos, políticos, partidários. Aí nós falávamos do desvio de finalidade, do abuso de poder, e as investigações, Tereza, poderiam ir para muito mais. Ver o que ocorreu ali de advocacia administrativa, o que ocorreu de concussão, o que ocorreu de prevaricação, o que ocorreu de corrupção passiva. Isso tudo um processo investigatório. Né? Mas a verdade é que isso era
um perigo, e a sociedade brasileira deveria priorizar que isso nunca mais acontecesse e ter todos os mecanismos para o controle externo do judiciário e punições severas para juízes que façam esse tipo de aparelhamento. Então, o que se espera é que o CNJ atue, como não atuou no caso do Moro, atue agora e que esse desembargador seja afastado do cargo. Não tem uma outra possibilidade. Aí é chamar o CNJ, porque senão, Tereza, se acontecer de um desembargador aparelhar, ele é investido num cargo público mediante o concurso público para uma determinada função. Ele não pode ter um desvio de finalidade. Com certeza. Sob pena de comprometer a própria República, o próprio funcionamento de um dos poderes da República, que é o Poder Judiciário. Que é gravíssimo, né? Gravíssimo. Gravíssimo, como a Lava Jato foi gravíssima. E nada fizeram. E nada foi feito porque o Brasil tinha sido capturado. Que é se essa rua fosse minha. O Brasil foi capturado, inclusive, por interesses estrangeiros ali para a quebra de empresas nacionais que competiam no mundo. Que não amava as empresas brasileiras, que só amava as estrangeiras, que não entrou na história. Sim. Do poema Quadrilha lá de Carlos Drummond de Andrade. Sim. Então, nesse poema Quadrilha, muito bem colocado aí pelo senador Renan Calheiro, nós temos que ver o quê? Podemos, e é o que nós já falávamos aqui, Lava Jato não acabou. Por que não acabou? Porque a sociedade ainda não foi recuperada na sua inteligência. E aí esses setores aproveitam para tentar tirar o proveito deles. À medida que as instituições se omitem vergonhosamente, descaradamente, Tereza. Verdade, está correto. É uma vergonha. Agora, para capturar a inteligência desse povo vai ser... Não estou desanimada, não. Vai ser difícil. Para que eles entendam esse jogo sujo que está aí. Porque é uma vergonha, porque o Moro tinha que ter sido punido. O Deltan também tinha que ser punido pelos erros. Mas nada impede que venham a ser, né? Sim, mas só que já eles deveriam, desculpa antes tarde aí, do que mas nunca, né? Não, antes tarde do que nunca. Mas essa ação do CNJ deveria ter tomado providência, mas estava igual você falou, estava capturados, né? Agora, que judiciário que nós podemos? Que judiciário é esse? Porque esse é um caso, esse foi o mais grave, né? No cenário, né, do Brasil prender um presidente inocente para garantir a eleição de um genocida, de um presidente que fez o que fez. A prisão do Lula foi covardia, foi a pior política. É o caso se essa rua fosse minha, né? Então, não é nossa. Na verdade, nós não temos controle de nada. Nós somos meros espectadores num país onde o judiciário está rendido, ou se ele toma providência para se recuperar, porque nós sabemos de outros fatos aí do judiciário de venda de sentenças. A gente vê isso na imprensa, né? Então, você vê que eles tomam o judiciário para si, né? Eles utilizam o judiciário como se deles fosse, e não é para esse papel, né? O judiciário é para quê? Para a sociedade. Defender a lei em
favor da sociedade, naquilo que ela está correta. E aí está aí o judiciário num momento... não vejo críticas, não vejo ninguém levantando essas questões na imprensa oficial. Foi assim, a gente vê jornalistas no governo, quando Lula foi preso, não fazer uma investigação séria, porque nós temos jornalistas investigatórios, buscar a fundo, mas os partidos de direita sufocaram todo mundo. E aí a mídia ficou a serviço desse desastre no Brasil também, que aconteceu em 2010 com o golpe de Dilma, né? Porque o golpe foi uma trama contra uma presidente eleita, porque existiam projetos voltados para esse Brasil que nós queremos. E realmente você colocou correto. Capturação das empresas, quebra das empresas, porque quando eles hackearam o projeto de Dilma na Petrobras, porque estava fazendo um estudo no governo federal que o pré-sal seria tantos por cento para a educação, saúde, é nosso pré-sal. E mais uma vez sequestraram o pré-sal. Compraram com valores ínfimos, né? E aí a sociedade que perde. O pré-sal, tinha um estudo que tanto por cento ia para a saúde, tanto para a educação, tanto para os municípios, e que o pré-sal seria explorado por tantos por cento de empresas brasileiras. A imprensa não fala isso, desse projeto. E aí, o que aconteceu? Quando eles hackearam o governo, que estava sendo vigiado, que a gente sabe todas as gravações que foram divulgadas, que tinha dentro do governo, né? E aí, eles veio para o confronto, aí vem o golpe, com os traíras da nação, né? Como que você falou? Eu esqueci o nome que são os traíras que vão entregar a nação para os Estados Unidos. O que nós temos que ver aí é essa questão aí do CNJ, né? Para não deixar essa atuação, né, do juiz, do desembargador lá do TRF4, né, o Malucelli, né, impune. Não pode. O Marcelo Malucelli ele vai ter que responder administrativamente na forma da lei. Será que vão fazer? É o que se espera, o que deve acontecer. É o que a sociedade brasileira organizada tem que cobrar. Uma punição severa. Isso aí nós temos que combater, porque não está descartado uma nova Lava Jato do Brasil para fins entreguistas, né? Para fins de golpe de Estado e tal. Isso aí não está descartado na medida que que a gente não recupera a inteligência das pessoas no Brasil, né? Todas essas tramas, esses golpes, vêm se repetindo na história brasileira, né? Então, nós temos que recuperar a inteligência do povo brasileiro para que uma nova Lava Jato, uma farsa, né, volte a acontecer no Brasil para interesses escusos, para aparelhamentos, né, para desvio de finalidade, para abuso de poder. Então, claramente, aí houve um abuso de poder e, Tereza, assim, uma coisa que causa espécie é por que essas operações e investigações na questão da corrupção no próprio Poder Judiciário nunca vão para frente, poucas vezes vão para frente e não se fala nada. Por que será, hein, Tereza? Por exemplo, na própria Operação Lava Jato, se falou de propina, que deputado, senador recebia, mas não passou nada pelos bancos.
Nada foi para empresas de comunicação. Não investiga. Então você vê que há uma blindagem ali, né? Há uma blindagem muito grande. É um paredão. Que tem setores que são intocados ali, e nisso até ministro do Supremo pode morrer misteriosamente, como aconteceu com o ministro Teori Zavascki, ligado também à Lava Jato. Que queria investigar. Que não estava fazendo o jogo. Exatamente.